Olá, gente. Então, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre o Zotero, que é um gerenciador de referência que a gente vai entender melhor para que serve, o que funciona. Mas é um problema de todo mundo que lida com produção científica. Então, se você faz uma construção de TCC, de um artigo, de uma dissertação ou uma tese, você vai precisar lidar com referências científicas. Então, como que a gente organiza? Onde que a gente armazena? Como que a gente cita? Como que a gente constrói um trabalho inteiro e depois precisa mudar o estilo de citação? Ou seja, você construiu em ABNT, conforme a universidade recomenda, mas na hora de submeter esta produção como um artigo científico, a revista exige um formato diferente da ABNT. Então você vai na mão mudar todas as suas citações para conformar o artigo. Isso vai ocupar muito do seu tempo e além de ser uma tarefa que pode ser resolvida muito facilmente com o Zotero, por exemplo. O primeiro passo é a gente encontrar o Zotero. Então, o Zotero, eu digito aqui no Google o Zotero, o primeiro link que aparece, eu entro na página. Percebemos aqui o botão de download, então a gente clica neste botão e temos dois itens a se fazer. O primeiro deles é instalar o conector do Zotero. Então a gente clica neste botão, instalar Firefox. Qualquer navegador que você utilizar já há esse conector. Então adiciona aqui, adicionei. Foi adicionado, então nas minhas extensões já tem aqui o botão do Zotero. O segundo item é instalar o Zotero no seu computador. Então você vai clicar aqui no download, vai instalar um executor e vai rodar esse executor. Qual é um ponto importante? Na hora que você for instalar o Zotero, você deve obrigatoriamente fechar o seu Word, tá bom? Você não deve estar com o Word aberto no seu computador. Por quê? Porque ele vai instalar também no seu computador uma aba do Zotero. Se ele estiver aberto, isso pode dar problema. Então feche todo o Word, feche seu Office e instala o Zotero depois que tiver fechado. Só seguir aqueles passos de avançar, avançar e concluir, tá bom? Então, Zotero instalado, você vai ter essa página do Zotero. Este é o Zotero, esta é a interface do Zotero. Então, alguns itens que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui nós temos a biblioteca e abaixo você pode criar pastas para armazenar. Então, imagine que você tem o seu TCC, você quer armazenar essas referências do seu TCC tudo em uma pasta. Você tem uma especialização, TCC da especialização. Você também pode criar pasta. Como é que a gente cria essa pasta? Clicando neste ícone aqui acima. Então, eu clico aqui, ó. Posso adicionar aula Zotero e clicar em criar coleção. Aula Zotero, pasta criado. Posso criar pastas dentro de pasta. Fica a critério de vocês. O caminho é o mesmo. Basta selecionar onde que você quer criar, clicar no botão de criar nova coleção e dar o nome para isso. O primeiro passo é a gente importar nossas referências. Ou seja, eu preciso trazer as referências que eu estou utilizando para dentro do Zotero. Como é que eu faço isso? Existem vários métodos da gente fazer. Vamos do mais simples. Qual é o mais simples? Eu estou aqui na página, por exemplo, e eu quero citar este arquivo, este artigo da Organização Mundial da Saúde. Perceba que ele não tem um DOI, não tem um identificador. Então, lembra do conector que a gente instalou, o Zotero Conector. Eu venho aqui, ó, em complementos e extensões, clico no botão e ele já vai salvar na minha pasta. Então, só fiz clicar naquele conector e ele já levou a referência aqui para o Zotero. Agora percebam que ele não trouxe autor, não trouxe ano. Então, sempre que a gente importar
do conector do Zotero, é importante a gente analisar se a referência está completa. Então a gente tem aqui, ó, vou adicionar Organização Mundial da Saúde, Health Organization. Ele não encontrou a data. Então eu venho aqui na página, ó, olha só, 6 de dezembro de 2025. Então digito aqui é 6/12 de 2025. Então vou complementando as referências, tá bom? Qual é a outra forma da gente importar? Pelo DOI do artigo. Eu busquei aqui no PubMed um artigo qualquer de saúde digital e percebo que a gente tem o DOI. E o que é o DOI? É um CPF do artigo. Esse número aqui, ó, que foi atribuído para esse artigo, esse endereço, só existe neste artigo. Não existe nenhum outro artigo com esse mesmo número de DOI. Então é basicamente um CPF do artigo. Então a gente copia esse valor, viemos aqui na varinha, ó, perceba, adicionar novo elemento, e ele aceita não apenas DOI, mas também o ISBN, que é como se fosse o CPF de livros. Temos os PIMIDs, que a gente viu ali, identificadores e etc. Então eu colo aqui o DOI e dou um Enter. Olha só, ele já baixou, já encontrou a referência, ela já está aqui do lado, ó, com o nosso painel de referências, ou seja, aqui é o nosso painel de detalhamento da referência que a gente está clicando. Percebo como veio bastante completa, veio resumo, inclusive veio o PDF. Como o artigo ele é aberto, ele já retorna, o Zotero já baixa o PDF e anexa nas suas referências. Você pode ler até mesmo dentro do Zotero. Se você clicar 2 vezes aqui, ó, no item, ele já abre uma aba para você colocar. Inclusive você pode adicionar notas, anotações, lembrete, taxar e etc. E tudo isso fica salvo, bastante interessante. E também a gente pode adicionar aqui, ó, etiquetas. Então, digamos que eu estou colocando aqui, eu vou adicionar, ó, uma etiqueta aqui embaixo e vou digitar especialização. Pronto. Sempre que eu clicar, quando eu tiver várias referências e eu clicar aqui, eu filtrar a etiqueta nesse lado aqui, ó, ele vai retornar a referência que possui essas etiquetas. Fica muito mais fácil de encontrar. Qual é o outro método que a gente tem para adicionar referências? A gente pode adicionar, por exemplo, livros. Então eu tenho aqui, ó, o ISBN de um livro, que é o livro de Epidemiologia, Teoria e Prática do professor Maurício Pereira. Então eu copio o ISBN, venho aqui também na varinha de adicionar, digito e clique em Enter. Vamos ver, aguardar ele buscar essa referência. Olha só, ele já buscou a referência e trouxe aqui do lado. Professor, tá faltando algumas coisas que eu sei e eu consigo complementar. Perfeito. Basta você clicar aqui, ó, e ir digitando, tá bom? Professor, não consegui encontrar de forma alguma. Ou, vamos lá, tem uma outra referência aqui, por exemplo, o decreto da Rede Nacional de Dados em Saúde, que é uma referência que não tem DOI, que não tem ISBN. A gente utiliza o que o conector, vamos utilizar o conector, cliquei, ele já levou lá para o Zotero. Só que vem com bastante erro. Percebo que o título ficou o DOL, Diário Oficial da União, Imprensa Nacional, que não deveria fazer parte da referência. O autor ficou como nacional, Imprensa Nacional, e na verdade é Brasil. Então a gente começa a conformar as referências e ir adicionando mais informação. Não teve, por exemplo, o ano da portaria, a data da portaria, a gente sabe que é 23 de julho de 2025. Perceba que o tipo de referência, quase toda referência que a gente importa
pelo conector, ele importa como página da web, e não é verdade para esse decreto, né? O decreto ele é uma legislação, então percebam que aumentou o número de informações necessárias. Então a gente vai fazendo manualmente. Então o número da lei 12.560, seção, enfim, a gente pode ir adicionando vários elementos nesta referência. Professor, não consigo, tem um material, eu possuo um material impresso que não tem DOI, não tem esses elementos, e eu preciso utilizar ela como referência, sem problema. A gente pode vir no primeiro item, no primeiro botão que aparece aqui, no primeiro ícone, e vou clicar, ó, novo item. Olha a gama de opções de referências que o Zotero nos possibilita. Então, temos artigo de jornal, documento, livro, podcast, filme, mapa, sistema, etc. Então, eu posso escolher conforme o tipo de referência. E o que é que muda? Muda que para cada referência a gente tem um escopo de informações obrigatórias ou não. Então, quando a gente está em dúvida, podemos clicar aqui em documento, e ele já vai abrir o painel de preenchimento e detalhamento. Então, bota aqui, ó, referência teste. Quem é o autor? Botar que sou eu, Elivan Silva. A data, colocar a data de hoje, 12 de 2025. Então, também a gente pode adicionar as referências manuais. Só que até agora eu estou falando a relevância de trazer as referências para o Zotero. Mas por que trazer referência para o Zotero? Para a gente citar estas referências. Então, botar aqui teste, botar... Imaginamos que... Deixa eu tentar colar um parágrafo aqui. Pronto. Ó, colei alguns parágrafos. Vamos imaginar que isso aqui é o nosso artigo. Então temos 3 parágrafos. Neste primeiro, eu vou clicar onde eu quero adicionar referência, tá bom? Onde eu quero citar o artigo. Então venho aqui na aba do Zotero. Lembra que o Zotero abriu essa abinha aqui. E vou adicionar citação. Olha só. Quando a gente vai adicionar citação, ele pergunta qual é a citação, o formato de citação, o estilo que eu quero utilizar. Professor, não estou encontrando a BNT no meu. Sem problema. Vem aqui, ó, gerenciar estilos, obter estilos adicionais e vou pesquisar aqui em pesquisa. Então venho cá e boto a BNT. Olha só, já apareceu. E qual que eu escolho, professor? Eu tenho a BNT nota, é aquela que cria uma nota de rodapé, não é essa que nós queremos. Tenho a BNT numérico, ou seja, é importante isso porque várias instituições fazem adaptações da própria BNT para se adequar melhor aos seus contextos de produção científica. Então não existe só uma ABNT, mas temos a mais comum, a mais genérica, que é esta terceira, que foi uma publicação inclusive de maio de 2025. E ela, como eu já tenho ela instalado, não apareceu nada, mas se você clicar nela aqui, ó, ela já volta. Você pode fechar essa aba, adicionar a citação e ela já vai aparecer novamente para o seu computador. Basta selecionar ela, clicar em OK. Pronto. Apareceu o campo de pesquisa do Zotero. Olha só. O que é esse campo? Ele vai pesquisar dentro da sua pasta as referências. Então, se eu quero botar aqui, ó, referência da Organização Mundial da Saúde, eu digitei o nome Organização Mundial, ele já selecionou, eu clico em Enter e a referência foi adicionada aqui. Vou adicionar outra referência, então clico aqui em adicionar citação,
Só que eu não quero digitar aqui. Eu quero clicar neste ícone e botar a visão clássica. Olha só. Cliquei neste ícone e adicionar a visão clássica. Olha só, ele abre a pasta com todas as suas referências. Eu quero selecionar 3 referências diferentes. Então a primeira, a terceira e a última. Como que eu faço? Selecionei com Ctrl, tá? Selecionei a primeira, apertei o Ctrl do teclado, selecionei a segunda e a terceira. E venho aqui abaixo e digito e clico em fontes múltiplas. Olha só, ele já aparece aqui as 3 referências e aí eu clico em OK. Todas as 3 referências que eu adicionei foram inseridas no documento. Quero adicionar mais uma no terceiro ícone. Professor, posso adicionar digitando todas as referências? Claro que sim. A gente pode botar aqui, ó, e digitando o nome dos autores, do artigo ou o ano, ele vai retornar as referências. Por exemplo, eu digitei aqui 2025, já apareceu a referência teste. Eu posso digitar também o nome do artigo ou do autor. Deixa eu lembrar o nome do outro autor aqui. A gente pode conferir na aba do Zotero, ó. Então, CATS. Aqui eu posso ir adicionando. Ó, retornou. Então eu posso adicionar quantas referências quiser. Basta ir digitando o nome do autor e clicando em Enter. Quando tiver todas as citações que eu desejo para aquele parágrafo, eu clico em Enter. Certo, professor, mas até aqui eu não vi muita vantagem. E as referências, por exemplo, eu vou ter que colocar na mão? Não. Basta você referências, escolher o local do arquivo que você quer adicionar as referências e vir no ícone adicionar bibliografia. Então percebam esse item aqui, ó, adicionar bibliografia, que automaticamente o Zotero vai adicionar todas as referências que já foram citadas no texto. E conforme a BNT, né, que a gente está utilizando o método ABNT, ele já ordenou conforme ordem alfabética, como de fato é a regra da BNT. E por que o Zotero é tão poderoso? Porque imagine que você terminou seu TCC em ABNT e na hora que foi publicar como artigo, a revista disse, olha, não aceito a BNT. Eu só aceito se for a referência no formato de aparição do texto, em formato numérico. Então, como que a gente pode resolver isso? Basta vir aqui, ó, em Documento Preferences, ou Preferências de Documento, clicar nele e escolher o formato de citação que você bem entender. Professor, mas o que a revista pede não está aqui. Sem problema. Segue o mesmo formato que a gente seguiu para adicionar a BNT. Gerenciar estilos, obter mais estilos e pesquisar o estilo. Olha só, a gente pode, por exemplo, usar o formato da Nature. Então, selecionamos o estilo da citação, clicamos em OK e ele automaticamente muda o formato de referência. Agora imagine se vocês tivessem que fazer isso manualmente. Então vamos lá, botar em outro formato também. Temos da Academia, da Associação Médica Americana. A gente só selecionar, clicar em OK, ele já muda tanto o formato de citação quanto a referência no formato indicado. Então, por alguns cliques, você economiza muito tempo e facilita o seu processo de não ficar preocupado com as regras. Então, por exemplo, se a gente observar aqui, ó, a ABNT, ele já cita com o nome, não todas, a citação não é todos em maiúsculos como a ABNT antiga, então a gente não precisa se preocupar com esse tipo de regra, inclusive deixando em negrito os itens que devem estar em negrito conforme regra da BNT.
Então, utilizem, usem muito, isso é muito importante, vai agilizar muito o tempo de vocês e qualificar o processo de gerenciamento de referência. Se tiver dúvida, só me acionar. Fiquem bem e vamos aos estudos.